Então, gente, vamos começar pela LDB? Olha só, o que é importante a gente saber da LDB? Primeiro, que essa LDB ela foi motivada por qual lei? Qual marco legal? Hein, gente? Ver se eu boto um pente aqui para a gente brincar aqui, ó. Pronto, estão vendo aqui meu desenho? Olha, aqui nossa reta. Estão ouvindo, gente? Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, a gente tem aqui, olha, vamos botar aqui, em termos de constituições. Constituição Federal de 67. O que aconteceu com essa Constituição? Ela é pós o quê? Golpe militar de 64, não é? Então, isso aqui é o período militar, tá certo? Então, os militares vão de 64 até quando? 88? Antes disso, na verdade, 1984, 85, quando a gente tem o primeiro presidente civil, que é o Sarney. Tá? Era o Tancredo Neves, mas a gente tem aqui a ditadura militar. Tá? Filha, estou dando aula. Tá. Então, aí, olha só. Então, esse período aqui, a partir do ano 1982, assim, a gente começa um período de democratização, não é democratização, de abertura lenta e gradual, como se diz, né? Que vai de 88 até aqui assim. Vamos botar aqui, peraí, olha. Esse período aqui, período de abertura lenta e gradual. Então, a gente vai recuperando aos pouquinhos os direitos civis, né, que tinham sido suprimidos durante esse período de exceção. Não é um período democrático, né? E aí a gente tem um marco interessante, eu não sei exatamente. Bom, aí a gente tem outro marco importante, que é a Carta de Goiânia, que é de quando, gente? 86, não era isso? A gente já tinha perguntado, eu acho que é 86. Então, tem um marco importante aqui, que é a Carta de Goiânia. Eu acho importante a gente fazer essas linhas do tempo para estudar, é muito importante a gente fazer, porque você vai colocando as coisas, vai entendendo os processos, sabe?
Então, a Carta de Goiânia fazia justamente o quê? Uma série de reivindicações, né, para serem incluídas na na Constituição Federal de 88, tá? Eu não me lembro quando foi a Constituinte, mas aqui não sei quantos anos a Constituinte se formou para se organizar. Se a Duda puder olhar essas datas para mim, 86 eu acho que procurar ver 86, aqui é 85, está meio feio aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo apagar. Ui, ficou fininho. 85. A Carta de Goiânia foi 86 mesmo. Tá, agora vê quando é que foi a Constituinte. Deu aqui 88 na minha busca. Será que sim? Foi tão rápido assim? Bom, tudo bem. Sim, os parlamentares se reuniram e fazem a Constituinte. Importante a gente saber o quê? Que essa Carta de Goiânia influencia tanto a Constituição de 88 quanto a LDB de 96, tá? A Carta de Goiânia foi fruto da organização de sindicatos de professores, fórum de professores, tá? Que se organizam e escrevem aquele documento que a gente estudou, já tem um vídeo sobre ele, né? E nesse documento eles pedem uma série de reformulações na educação. Quais seriam as principais? A questão do financiamento, né? Na verdade, a gente pede menos e ganha mais, né? A vinculação de recursos para a educação, que tinha sido tirada na Constituição Federal. A Assembleia Constituinte durou de 87 a obrigada. Então, vamos botar aqui, olha, 87. 87. Então, aqui a gente tem a Constituinte. É legal vocês saberem que as coisas são processos, né? Na escola, em geral, ensinam para a gente história de uma maneira muito como se fosse uma sucessão de fatos históricos, né, que acontecem do nada. Na verdade, os fatos eles são resultado de processos longos que acontecem ao longo da história, né? Então, olha só esse encadeamento lógico aqui: 64, golpe militar, né? Em 67, uma Constituição Federal que tira uma série de direitos da educação, né? Uma lei ruim. O que mais que a gente poderia botar aqui durante o período militar que a gente estudou que é interessante? Olha, o que a gente tem aqui? Olha, quem lembra? A reforma da LDB de 71 e a reforma universitária de 68. Exatamente. Então, aqui, olha, vamos botar assim, olha, reforma universitária e 70. Para 71 ou 72? 72, né? Em dúvida. Lei 5692/71. 71.
Vamos botar aqui, peraí. Lei 5692, tá? Então, a reforma universitária de 68, ela vai favorecer a expansão do ensino superior pela iniciativa privada, né? Vai criar todas as condições para isso, a gente já estudou isso aqui bem direitinho. Em 71, então, eles reformam a educação básica, criando o primeiro grau e o segundo grau, né? Isso a gente já estudou bastante direitinho, tá? Já tem vídeo e tal, bem organizado. Aí, em 82, começa com o Figueiredo Magalhães, o processo de abertura lenta e gradual. E aí vai assim, em 85, a gente tem o primeiro presidente civil depois de 20 anos, que é o presidente Sarney. Tá? Nesse período aqui, a gente tem o período que a gente pode chamar de redemocratização. Que é tudo um processo, né? Não vai assim, de repente, só porque tem um presidente civil que já acabou a ditadura militar. Tá? Então, nesse período, esse fato aqui da gente ter uma Constituição nova em 88 é um marco muito importante nesse período de redemocratização. Essa Constituição é chamada Constituição Cidadã. É conhecida assim, né? Então, a gente teve muitos ganhos com essa Constituição. Os ganhos mais marcantes, vamos lá. Primeira coisa, o que a Carta de Goiânia pedia e a gente conseguiu na Constituição? Peraí, deixa eu limpar isso aqui. A gente conseguiu uma parte inteira na Constituição, toda destinada à educação. Então, isso foi muito bacana. A vinculação de recursos, 25% dos estados e municípios e Distrito Federal para a educação, né? E a vinculação de 18% da União, dos impostos da União, dos impostos federais para a educação. Muito bem, isso tudo maravilhoso, né? Também a questão da gestão democrática, carreira dos professores, perdemos algumas coisas, que foi a questão do salário educação, enfim, a coisa foi indo mais ou menos. Só que tem uma coisa que aconteceu muito ruim nessa Constituição Federal, tá? Motivo pelo qual, inclusive, não só isso, mas um conjunto de outras coisas, porque, de novo, a gente está vendo aqui que cada movimento desses é lento, né? E tem muita resistência, porque tem grupos com interesses contrários, né? Isso foi muito estudado quando a gente viu a primeira LDB de 61, tá certo? Então, para a Constituição também. E aí, o que aconteceu? Os grupos mais à esquerda, por exemplo, o PT, ele não assinou essa Constituição, porque ele não considerou que essa Constituição fosse suficientemente progressista. Tá? Não assina uma das grandes críticas a essa Constituição, qual foi? Uma grande crítica é que nessa Constituição, isso importa muito para a gente entender a LDB de 96, tá? Ela cria uma confusão entre o privado e o público. Tá? Ela torna essas fronteiras pouco rígidas. Né? Então, a questão do privado e do público fica um pouco confuso. Vocês já veem que esse tema do privado e do público é um tema que que tem muito interesse para a gente que estuda educação. Né? Porque se a gente pensa em educação pública, a gente quer o dinheiro público para a educação pública.
houve uma certa confusão, porque você cria aqui uma coisa que ficou conhecida como terceiro setor, né? E eles criam uma prerrogativa que acaba favorecendo a destinação de recursos públicos para o setor privado, através disso que eles chamam de terceiro setor, que é um setor privado e público ao mesmo tempo, né? Um exemplo disso são as ONGs, as organizações não governamentais, né? E a gente pensa, poxa, que legais as ONGs e tudo, mas tem um filme que vocês podem assistir, do Silvio Tender, que é muito interessante, que se chama é, é o preço, qual é o preço da carne, eu vou dizer que ou é por quilo, uma coisa assim, tem um nome assim jocoso, de brincadeira, mas é sobre as ONGs. Vocês coloquem Silvio Tender, vocês vão achar esse vídeo. Ele faz uma crítica muito séria em relação às ONGs, em relação à corrupção gerada em torno dessas organizações não governamentais, tá? Então, diante desse cenário, tá, a LDB ela acaba nascendo também, você vê, em 88, na Constituição de 88, a Constituição de 88 prevê a criação de uma nova LDB, né? E isso só vai acontecer 9 anos depois. 9 anos, não. 8 anos depois, né? 88 e 16. 8 anos depois. Nesses 8 anos aqui, tá? O que vai acontecer? Disputa, que nem aconteceu com a LDB de 61. Tá bom? O que está em jogo aqui? Ainda privatistas e publicistas, tá? São grupos um pouquinho diferentes, a gente poderia dizer que são os neoliberais e os publicistas, né? Os privatistas, eles se modernizaram de alguma forma, né? Então, eles têm uma cara diferente, eles estão influenciados pelo Acordo de Washington, né, que é um marco importante, que eu acho que é de 92, se eu não me engano, que é um marco importante nos anos 90 para criar essa lógica do neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo, o que é, gente? Isso é importante também, porque a gente escuta toda hora, o neoliberalismo e tal, é uma coisa ruim e tal, mas o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o seguinte, quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, se cria uma porção de organizações e sistemas para proteger o cidadão, estava todo mundo muito empobrecido, né? Então, se cria uma coisa que se chama Estado de Bem-Estar Social na Europa, né? Que significa o quê? Um Estado, quando eu digo Estado, eu estou dizendo com E maiúsculo, que significa nação, né? Uma união, um poder público central, que oferece condições para os seus cidadãos, né? Que tem uma rede de proteção, oferece uma rede de proteção, oferece seguro-desemprego, oferece sistema de saúde público, oferece educação pública, tudo público, tá? E com isso, naturalmente, o Estado gasta muito dinheiro. Então, a gente chama isso de um Estado muito inchado, né? Por quê? Porque ele tem muitas contas para pagar, muitos funcionários públicos, né? E consegue criar um bem-estar, por isso se chama Estado de Bem-Estar Social, tá? Isso foi vindo durante as décadas, anos 50, 60, 70, quando chegaram os anos 80, a gente tem uma grande crise mundial, que é a crise do petróleo, né? Guerras com o Oriente Médio, tudo, e as coisas começam a ficar difíceis. E, ao mesmo tempo, tem um outro processo que vai acontecendo, que é uma quarta revolução no capitalismo, né? O capitalismo passa a ser um capitalismo financeiro. O que significa isso? O modo de produção capitalista, a gente já falou sobre isso aqui também,
é o modo de produção que está baseado na extração de mais-valia do trabalhador, né? Tem uns que são os capitalistas ou os burgueses, que são aqueles que são proprietários dos meios de produção. Lembram disso? A gente já falou um pouquinho disso aqui. E os trabalhadores que só têm para oferecer a sua força de trabalho. Então, eles são explorados e é através dessa exploração que aqueles, porque tem uma desigualdade, uns têm a propriedade dos meios de produção e os outros não têm. Esses que têm, então, se aproveitam dos que não têm e extraem a mais-valia, né? É um lucro que eles fazem explorando os trabalhadores. Tá? Isso é o modo de produção, isso é o coração do modo de produção capitalista. Tá? E a acumulação de capital, que é uma coisa que vem lá desde o mercantilismo, mas, enfim, história comprida. O que acontece depois, né? A partir dos anos 70, assim, o mercado financeiro vai se desenvolvendo. O que é o mercado financeiro? As bolsas de valores, né? Os papéis. Então, você começa a ver um mercado de papéis, bolsas que valem mais, que valem menos. As pessoas passam a comprar não mercadorias, mas passam a comprar. Vocês sabem mais ou menos como é que funciona o sistema da Bolsa de Valores? Alguém, vocês querem que eu explique um pouquinho isso? Sim. Tentar rapidinho assim. As bolsas de valores funcionam basicamente da seguinte maneira: você tem uma empresa, né? Essa empresa é uma associação, tem vários associados. Então, você pode, por exemplo, na Petrobras, você pode comprar ações da Petrobras. O que significa isso? Você é um sócio da Petrobras, né? Você tem uma participação naquela empresa. Quanto mais a empresa cresce, mais aquele seu papelzinho dizendo que você é proprietário de 1/1000 parte vale. E você pode negociar aquele papelzinho que diz você é proprietário de 1/1000 parte da Petrobras. Tá? Então, é um mercado que funciona por especulação, inclusive por especulação de notícias, de política, né? Por exemplo, agora com a questão do coronavírus, se a vacina está saindo ou se não está saindo, se a Pfizer está avançando em relação à vacina chinesa, tudo isso vai mexendo nos mercados. Os papéis vão valendo mais ou menos, né? Se o Trump perde as eleições, né, tem mais otimismo, as bolsas reagiram positivamente. Então, é uma coisa assim de intenção. O interessante é que, quer dizer, interessante, trágico, né? É que com essa revolução do capitalismo, o capitalismo vai começando lá no mercantilismo, depois tem a revolução industrial, né? Então você tem um modo de produção que se acelera por conta das máquinas e tal. E nessa revolução, que é a revolução financeira, o capitalismo cria condições de produzir dinheiro e lucro não apenas da exploração dos trabalhadores, mas da exploração do próprio dinheiro. Então, eles inventaram uma maneira de fazer dinheiro com dinheiro, uma espécie de apostas. Na verdade, é um jogo de apostas, é como se fosse um cassino mundial, né? Então, para fazer dinheiro com dinheiro, o que acontece? Os estados precisavam ter dinheiro e eles não queriam mais ficar gastando, tá? Uma pessoa muito importante nesse processo, nesse acordo de Washington, que deu início a essas políticas neoliberais no mundo, foi a Margaret Thatcher, na Inglaterra, tá? Porque realmente os ingleses ela, né, começou a ficar muito perturbada com esses gastos sociais. Então, começaram a enxugar o Estado. E como é que se enxuga o Estado? Ora, você tem uma série de funções que o Estado era responsável, né, de saúde, de transporte, de educação, tudo isso era público,
os cidadãos contribuíam com os impostos e o Estado fornecia tudo isso. Com essa lógica do mercado financeiro, o Estado quer dinheiro para jogar no mercado financeiro, né? Então, ele para de investir nessas coisas que a gente chama de funções clássicas do Estado, que são segurança, saúde, educação, transporte, são as funções clássicas do Estado. O Estado deveria servir para isso, a gente paga imposto para isso, né? Então, eles foram, aos pouquinhos, se desresponsabilizando dessas funções, que eles passaram a chamar os neoliberais de paternalismo. Eles diziam que esse Estado de bem-estar social, na verdade, era um Estado muito paternalista, nos termos deles, né? Que fazia com que os cidadãos fossem preguiçosos, indolentes. Para que eles iam buscar ganhar mais dinheiro se o Estado oferecia tudo para eles como se fosse um grande pai provedor, né? Então, por conta desse discurso e também daquele discurso que a gente viu, eu mandei aquele videozinho para vocês falando que era esquerda e direita, que eu adorei, busquei, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Muito bom mesmo. Acho que o cara explica de uma maneira bem legal, fala bastante coisa que eu tinha falado. Me perdi um pouquinho, peraí. Sim. Então, o que está por trás do neoliberalismo é essa filosofia liberal que tem a ver, a gente falou bastante isso na última aula que a gente teve, no último encontro, né? A diferença de liberal e de liberdade, né? Então, o liberalismo, ele parte do princípio da meritocracia e de uma espécie de darwinismo social. O que é um darwinismo social? A ideia é que todos têm que... Eles acreditam na livre concorrência, né? E na disputa, sendo que aqueles que tiverem maior sucesso, né? Tiverem mais força de vontade, segundo o pensamento deles, vão ter mais sucesso, e as desigualdades são normais na vida, e pronto. E tudo mais para eles é paternalismo, não tem que alimentar vagabundo que não faz nada. Assim, de uma maneira bem grosseira, é um pouco isso que eles pensam, tá? Então, essa ideologia neoliberal, ela teve muito impacto na LDB de 96, tá? Então, o nosso inimigo contra a escola pública, contra o sistema público de saúde agora, ele estava marcado por essa lógica neoliberal. Então, as disputas se deram entre aqueles que defendiam o sistema público, herdeiros lá dos pioneiros da educação, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, essa gente toda, né? E contra eles, os neoliberais, que defendiam que as coisas deviam se resolver pela iniciativa privada, justamente para o poder público se desresponsabilizar das suas tarefas, terceirizando. O que é terceirizar? É você dar para o terceiro setor, dar para esse setor que não é nem público nem privado, porque ele é privado, mas ele desempenha funções públicas, e por isso ele tem direito de receber, ainda por cima, recursos públicos, alguns recursos públicos, tá? Então, isso marcou muito essa LDB. No meio dessas discussões, né, um educador que é também muito esquecido, assim como Anísio Teixeira, que é o Darcy Ribeiro, são dois educadores que eu acho, junto, bom, com Fernando Azevedo também, mas especialmente Anísio e o Darcy foram muito negligenciados assim, na memória da educação brasileira, eu acho, né? Porque eles lutaram muito, 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 muito para a construção de um sistema público de educação. Inclusive, criaram os dois a UNB, a Universidade de Brasília, tá? E várias outras coisas, a Ribeiro com os CIEPs, né? Anísio Teixeira com essa luta toda que a gente conhece. Muito bem. E aí, o Darcy Ribeiro, nessa época, era senador, né? E estava doente. Na verdade, ele faleceu logo depois.
Acho que ele faleceu no mesmo ano da LDB. E dizem, inclusive, que teriam levado o documento para ele assinar no hospital, né? Ele teve um câncer. E ele assina esse documento. Era um documento que, com essas idas e vindas, tem a mesma tramitação, muito parecida com a LDB de 61, né? Tem 2 projetos em disputa, o projeto do Senado, o outro projeto, e que agora esqueci o nome do autor, mas tudo bem. Enfim, o importante é vocês saberem o seguinte: tinham 2 projetos em disputa também. Um projeto que estava mais alinhado à Carta de Goiânia, tá? E um outro projeto que estava mais alinhado a esses grupos neoliberais, que resistiam a essas demandas da Carta de Goiânia. Tá bem? Nessa dificuldade, nesse jogo de forças, né, nesse cabo de forças, chegou o momento que Darcy Ribeiro percebia que ia morrer e falou: olha, eu vou assinar esse negócio, vou sancionar, passou por cima do debate e falou: eu vou sancionar essa lei, porque senão não vai sair nunca mais. Né? Já está demorando muito. Ele também tinha uma certa vaidade que a lei tivesse o nome dele. Então, a lei, de fato, acaba tendo o nome dele. Vamos botar aqui, Darcy Ribeiro, Lei Darcy Ribeiro, porque foi ele que sancionou a lei, né? Assinou o documento final. E essa lei, ela, de novo, ela não atendeu a todos os nossos ideais. Né? E o principal dela, assim, para vocês saberem, também é uma lei um pouco que com a qual e sem a qual tudo fica tal e qual, né? Mas o mais importante dessa lei é que essa lei, tem um autor que é o... Gente, eu estou muito esquecida. Luiz Antônio Cunha. O Luiz Antônio Cunha, vou botar aqui, antes que eu me esqueça. Luiz Antônio Cunha vai dizer que essa lei tem vários críticos, né? Outro crítico muito importante também é o Saviani, que é um autor da educação importante para vocês acompanharem. Eles vão fazer várias críticas e ele vai dizer que essa lei é uma lei inócua, genérica, e mais um adjetivo que eu não me lembro. Genérica e, sei lá, inócua e genérica está ótimo. Já tem um outro adjetivo que eu não me lembro. Mas então o que acontece? Ela acaba não gerando, o que é inócua? Que não gera vida, que não inocula, que não é muito frutífera, né? Não gera mudanças muito importantes. Ela ratifica a vinculação de recursos que estava previsto na Constituição Federal de 88, isso é uma coisa legal. Ela traz educação infantil, tem várias coisas positivas na LDB de 96. Mas uma coisa muito negativa é o aspecto genérico dela, né? Então, ela não define nada e ela é muito, muito, muito liberal, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ela gera tanta liberdade, porque a ideia dela é o seguinte: ela não, por exemplo, uma coisa muito importante nessa lei é que desde a Carta de Goiânia, bom, desde da década de 30, né, que a gente gostaria de construir e fortalecer um sistema nacional de educação, né? Essa palavra, Sistema Nacional de Educação, estava presente no projeto organizado pelo pessoal da Carta de Goiânia. Eu esqueci agora o nome do projeto, gente.
Ai, meu Deus, é um parlamentar super importante, mas enfim. Não tem importância os nomes das pessoas. Bom, tem, mas enfim, esqueci. Daqui a pouco, se eu me lembrar, eu escrevo aqui. Ela não consegue, ela não, esse nome, essa ideia de Sistema Nacional de Educação, ela não está sequer presente, ela não aparece, em nenhum título da LDB aparece esse nome, mas aparece o Sistema Nacional de Avaliação. Tá? Então, a relação entre essas duas coisas é muito importante para a gente atentar e tem muito a ver com essa lógica neoliberal. Tá? Qual é a lógica neoliberal? Isso aparece no vídeo, eu acho, eu falando sobre Fernando Henrique Cardoso, que é. Peraí. Tá? Que é a ideia do Estado mínimo. O Estado avaliador. E aí a gente tem uma ideia, que é uma coisa que em inglês se chama accountability. Eu posso estar errando algum detalhe aqui da ortografia em inglês, tá, gente? Isso aqui é um C. Accountability. Que tem a ver com responsabilidade. Então, o que ela faz? Em relação à centralização e descentralização, as bandeiras da Carta de Goiânia eram justamente descentralizar. Por quê? Porque nesse período da ditadura militar, tudo era muito centralizado, né? Tinha aqueles acordos MEC-USAID, tá? Com o MEC e o organismo americano dos Estados Unidos, tá? Os conteúdos eram muito controlados, os conteúdos das disciplinas, tinha aquelas disciplinas de moral e cívica. Teve uma coisa que eu não falei para vocês também do período militar, que era muito importante, que era a educação física também. A educação física era trabalhada durante a ditadura militar no sentido de trazer mais disciplina, sabe? Disciplina corporal, tinha uma coisa bem militar mesmo, né? E todas essas formas de controle, tá? Então, é natural que no período seguinte se lutasse contra a centralização. Então, uma bandeira da esquerda era descentralização. Só que aí, olha só como o destino é cruel, né? O que acontece? À direita, os grupos progressistas, eles se incorporam essas bandeiras da esquerda. Isso já tinha acontecido, a gente já tinha visto esse fenômeno na, na reforma universitária em 68, né? Eles se apropriam dessas bandeiras a favor dos interesses privados. De que jeito eles fazem isso nessa período aqui? Eles falam assim: vocês querem descentralização? Beleza, vamos descentralizar tudo. Então, vamos descentralizar o quê? Vocês têm direito, olha, a LDB de 96, ela é tão genérica, que ela permite, ela dá tanta liberdade, que ela dá uma liberdade enorme para as escolas fazerem seu projeto político-pedagógico. Aí você diz, nossa, isso é maravilhoso, não é? Que o projeto político-pedagógico seja organizado pela escola. Isso realmente é muito bom. Só que o que acontece? Que condições que o professor que trabalha em duas escolas, em 2 turnos, tem para sentar com seus pares e elaborar essa documentação?
eles não têm condições materiais, porque eles estão sobrecarregados de trabalho, tá? Então, na verdade, o que aconteceu foi tinham profissionais que vendiam projetos político-pedagógicos, professores universitários das faculdades de educação em geral, vendiam esses documentos muito bonitos, muito bem feitos e tal, e os professores não entendiam nada daquilo, ninguém lia nada daquilo, tá? Então, qual era a ideia? Você, por exemplo, não tem o que eles definiram? Definiram uma quantidade de horas de aula por ano. Eu não me lembro quantas horas ela, quantos dias eram, mas aumentaram, né? Quando eu era criança, antes de 96, a gente tinha férias de verão, que eram férias de 3 meses, né? E depois tínhamos 2 semanas em julho ou 1 mês em julho, né? Isso tudo acabou. Criaram, então, um ano letivo muito maior, tá? Em termos de estrutura, o que eles criaram? A gente tinha, antes da LDB de 96, o que estava vigorando ainda? Era a Lei 5692, era o primeiro grau e o segundo grau, tá? A LDB de 96 transforma o primeiro grau em quê, gente? Os nomes mudam. O que ela faz? O que era primeiro grau, o que virou a partir de 96? Primeiro grau, se não me engano, vira ensino fundamental 1 e 2. E segundo grau, ensino médio. Exatamente. Segundo grau vira ensino médio, tá? Lembram toda aquela discussão do ensino médio que a gente teve, que era dualista, que depois passou antes não permitiu acesso à universidade, a partir da LDB de 61 passou a permitir acesso, mas era desigual, continuava dualista. Depois, na Lei 5692, os militares criaram um ensino médio que se chamava segundo grau, que era concomitante com a formação geral e a formação técnica, né, profissional, que era ruim para os trabalhadores, que não era bom nem para uma coisa nem para outra, tudo isso a gente comentou. Como é que eles fazem o ensino médio, então, em 1996, com a LDB? Eles fazem o ensino médio que passa a ser o curso profissional, ele é todo de formação geral, tá? Ele é todo de formação geral, são 3 anos de formação geral. O ensino fundamental passa a ser, o primeiro grau passa a ser ensino fundamental, né? Se considera que é fundamental, que é obrigação do governo oferecer gratuito. Bom, isso aí não teve nenhuma mudança. Depois tem uma mudança porque aumenta o ensino fundamental em mais 1 ano, isso já no governo Lula, aumenta mais 1 ano. E no ensino médio, eles criam o ensino médio de formação geral obrigatória para todos. De tal forma que o ensino profissionalizante ele pode ser concomitante ou subsequente, mas concomitante no segundo turno. Então, a pessoa pode, atualmente, fazer o ensino médio de formação geral, tá? E depois, por exemplo, a pessoa faz o ensino médio de formação geral pela manhã, né? E à tarde ela faz o ensino técnico. Ou ela termina os 3 anos de ensino médio de formação geral e depois, no 4º ano, ela se inscreve para fazer o ensino técnico. Isso daí vai acabar com o Temer, né? Se a gente tiver tempo, a gente conversa sobre isso, que é uma loucura. Na verdade, a reforma que o Temer faz no ensino médio, ela, gente, por incrível que pareça, ela vai recuperar o modelo dos militares, que os próprios militares avaliaram que não deu certo, né? Que são aqueles ciclos formativos, como é que chama? Carreiras formativas, itinerários formativos, né? Que você pode seguir um ou outro, mas tem o mesmo erro de base, que é o seguinte: se eu transformo todas as escolas de ensino médio
em escolas técnicas, eu vou precisar de muito dinheiro para isso funcionar, né? Mas, enfim, a gente não vai entrar nisso agora. Então, é outra coisa que aconteceu também. Deixa eu ver o que é mais importante na LDB. Outra coisa importante é o seguinte, a LDB de 96, ela prevê uma distribuição das responsabilidades dos níveis de ensino, das etapas de ensino, de tal forma que está definido pela LDB, não sei que artigo. Ela vai dizer o seguinte, que o ensino fundamental é responsável primordialmente, preferencialmente, dos municípios. Tá? Então, para cada ente federativo passa a ser responsabilizado por uma etapa da educação geral, da educação básica. Tá? Então, o ensino fundamental passa a atender, ser responsabilidade dele, a educação fundamental, e o ensino médio passa a ser responsabilidade do Estado, do poder do governo estadual. Tá? E aí tem gente que se confunde e acha que a União é responsável pelo ensino superior. Errado, tá? Pela LDB, a União ela tem 3 responsabilidades, que são se ocupar de todas as instituições de ensino federais, sejam elas de qualquer etapa do governo, qualquer etapa do ensino, pode ser ensino fundamental, pode ser ensino médio e pode ser superior, desde que seja federal e só se for federal. Ou seja, a União ela só se ocupa do ensino superior federal. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a UERJ, por exemplo, não é responsabilidade da União. Simplesmente não é, tá? É responsabilidade do Estado, porque ela é uma faculdade, é uma universidade estadual. Entenderam isso? Isso é muito importante. Então, são 3 responsabilidades. Primeiro, com as instituições de ensino federais, sejam elas de que nível forem de ensino, qualquer etapa do ensino. Ela tem a função avaliadora. A União, então, é responsável por avaliar os resultados e fazer diagnósticos, né? fazer levantamento sobre quantificar os resultados do ensino, avaliar e fiscalizar. E ela é responsável também por uma coisa muito importante para o outro tema que a gente vai entrar, que é o de financiamento. Ela é responsável pela redistribuição, esse papel redistribuidor. Então, ela se desencarrega da educação básica, simplesmente, nessa LDB. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito negativa na LDB, que significou uma economia muito grande para os cofres públicos, em termos de gasto para eles, isso é gasto, né? Para a gente seria investimento. Investimento na educação básica, tá? E ficou com a função de avaliar. Então, o que acontece? A gente vai ter esse accountability, assim, o governo, a União, ela não dá as condições para as escolas se sustentarem, mas depois cobra os resultados e responsabiliza principalmente os professores, tá? Justamente essa classe que na própria LDB não tem vantagem nenhuma. Todos os pontos da Carta de Goiânia que tinham a ver com melhoria salarial, eles não são atendidos na LDB, nem na Constituição Federal. Quer dizer, mais ou menos, tem alguns que a gente consegue alguma coisa, né? Mas, por exemplo, uma coisa que se queria na versão mais progressista, né? No projeto mais progressista, gente, toda hora eu estou com o nome do cara que eu não consigo me lembrar aqui. Poxa, Duda, se você puder buscar, te agradeço. O projeto da LDB que disputou com o Darcy Ribeiro.
Agora não estou tentando me lembrar, que não estou conseguindo lembrar. Sim. Então, nesse projeto, definia, por exemplo, uma coisa que seria fantástica para os trabalhadores de educação, é que todos, independente de que setor eles trabalhassem, professores e trabalhadores de educação, merendeiros, todos fossem concursados, fossem profissionais com vínculo empregatício bom, né? Isso não foi conseguido. Então, a gente continua tendo professores concursados e professores substitutos com vínculos precários de trabalho, né? Alguns de vocês já, eu sei que trabalham como mediadores na educação especial, não é? Isso não seria permitido se o projeto mais progressista da LDB tivesse sido vencedor, né? Então, isso foi um ponto que a gente perdeu, né? Outra coisa que a gente perdeu, que eu me lembro, assim, é a questão da lotação das salas de aula, né? Havia no projeto, nesse projeto do autor que eu esqueci o nome, não é autor, é relator, né? Que está relatando os desejos do pessoal da Carta de Goiânia. Havia uma recomendação de que as turmas não pudessem ter mais do que 30 alunos. Mas na versão que o Darcy Ribeiro assina, né, fica uma coisa super genérica que finalmente diz assim: cada escola tem a liberdade de organizar suas turmas conforme queira, conforme seja mais interessante para ela. Olha, mais interessante, qual é a coisa mais interessante para a escola economizar dinheiro? É botar uma turma cheia, em vez de abrir 2 turmas, abre uma turma só com um professor só, sem ajudante, né? Esse professor fica exausto e a qualidade da educação piora. E mais do que isso, a carreira se torna pouco atraente, né? Então, acaba que a pessoa estuda mais um pouquinho e já quer ser outra coisa. Quer ser professor universitário, por exemplo, que foi o meu caso, né? Não vai querer continuar dando aula na educação básica, que tem as condições piores, tá? Então, é uma coisa covarde, porque isso é bem no espírito neoliberal. Eles tiram dinheiro, né? E olha uma coisa que, para mim, o melhor exemplo disso são aquelas matérias daquela revista Escola Nova. Vocês conhecem essa revista? Tem uma escola nova, não é? Nova Escola. Nova Escola. A revista Sim. Nova Escola, ela tem sempre umas matérias que dizem assim. Isso sai muito na televisão também. De vez em quando sai na televisão uma coisa dessas assim. Escola do interior do Amazonas, na floresta, com pouquíssimos recursos, no meio da floresta. A professora conseguiu as melhores notas, os melhores índices e tudo. Aí todo mundo fala: nossa, se todos fossem assim, seria maravilhoso. Resposta errada. Não seria maravilhoso. Ninguém quer que todos sejam como a maluca da professora do interior da floresta, com todo respeito, né? Por quê? Porque ela está fazendo um esforço de missionária. Sabe aquela fase da educação brasileira que tinha as missões e os jesuítas que trabalhavam de graça pela educação? Não pode ser assim. A gente tem que ser profissional, entendeu? Então, o que essa professora consegue? Ela consegue parceria o comércio local, aí consegue um dinheiro da loja de tintas para pintar a escola, aí consegue um dinheiro da loja de não sei o quê para melhorar as carteiras, aí consegue com os pais dos alunos que ajudem. Então, assim, isso é bonito, né? A gente fala, parece uma coisa assim de amigos da escola, né? Até se criou isso também, né? Os amigos da escola. Gente, quem tem que ser amigo da escola é o poder público. É bom que todo mundo seja amigo da escola, mas quem tem que ser não é amigo,
é responsável, a gente tem que ser amigo da escola. A gente até pode ser amigo da escola, mas quem tem que pintar a escola, quem tem que pagar os professores, quem tem que pagar a merenda é o poder público. Tá? Então, essa ideia é completamente equivocada. Tá? Então, o que eles fazem? Eles criaram um sistema de avaliação tão intenso que todos os níveis de escolaridade são avaliados. A gente viu isso lá nos nossos primeiros encontros, né? Que está até registradinho direitinho. Então, você avalia desde as crianças no processo de alfabetização até os estudantes universitários. Espera, deixa eu acender aqui uma luzinha. Agora melhorou aqui. E eles avaliam, a gente pensa, poxa, avaliar é uma coisa importante. Claro que é importante avaliar, né? É importante o caráter diagnóstico que a avaliação tem, né? É importante a gente avaliar e, a partir dessa avaliação, nortear políticas públicas para superar os problemas que são diagnosticados na avaliação. Isso seria maravilhoso. Mas o que a avaliação ela faz? Ela penaliza as escolas que têm pior rendimento. As escolas que têm pior rendimento, elas ganham menos recursos. Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, eles criaram depois um... Boa tarde, Raíssa. Eles criam um sistema depois, já na era Lula, né? Então, essa lógica aqui, gente, ela vai... nada, tudo bem. Tá tudo jóia, Raíssa. Ela imprime essa marca, a LDB de 96, que ela vai ser, vai permanecer para sempre, até hoje, entendeu? Passa pela dupla gestão do Fernando Henrique, e aí a gente pensa que vai mudar no Lula, e não muda, continua a mesma lógica, né, de poucos recursos para a educação, e a responsabilidade, e na verdade o Lula até a política do PT para a educação, ela na verdade intensifica isso, porque cria o IDEB, tá? Que é um projeto de avaliação das escolas. Vocês sabem disso, né? As escolas são avaliadas, os alunos são avaliados, tem nota por escola. Fala, só um minuto. É Cid Saboia? O nome do opositor, do projeto opositor? Tá bom, vou continuar aqui. Não é. Gente do céu, como é que é o nome dele? E é complicadinho de achar. Eu tô aqui no artigo vendo se eu acho o sujeito. Não perde tempo, não. Depois eu acho para vocês fácil. Eu sei onde achar isso facilmente. Não perde tempo, não. Preste atenção na aula, que não tem importância nenhuma. É importante só a gente saber que havia 2 projetos em disputa, tá? E é importante a gente saber a filiação desse projeto progressista, né? O nome do relator do projeto não tem tanta importância assim, a gente pode buscar facilmente em algum lugar. Agora, essa lógica a gente não acha tão fácil, né? Então, é importante saber que esse outro projeto, ele é um projeto que estava vinculado à Carta de Goiânia, tá? Assim como o projeto dos publicistas da LDB de 61 estava vinculado ao Manifesto dos Pioneiros de 32. Tá? Mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, tem uma correlação entre o Manifesto de 32 e a Carta de Goiânia, de 86. Tá? Então, é uma LDB tão genérica, tá? Que ela diz o seguinte: em última instância, você pode organizar, se você justificar pedagogicamente, se você tem uma escola particular, por exemplo, ou uma escola pública, qualquer escola, você é diretor de uma escola pública em Angra dos Reis. E aí você faz o projeto político-pedagógico com o seu grupo de professores, né? E vai organizar e vai dizer o seguinte: olha, a gente não vai ter
matemática como conteúdo disciplinar. Aí você fala assim, gente, como assim? Não vai ter matemática no ensino fundamental? Não, não vai ter, porque a gente vai transformar essa matéria, a gente vai trabalhar os conteúdos de matemática ao longo do ensino fundamental de uma forma transversal. Eu posso justificar isso no meu projeto político-pedagógico e a LDB permite que isso aconteça, né? Então, ela dá muita liberdade para muitas inovações pedagógicas, tá? Deixa tudo muito, muito solto. Ora, isso é ótimo para as escolas particulares, porque elas têm condições materiais de trabalharem esse projeto político-pedagógico muito bem. As escolas públicas não têm, tá? Até porque se eu fizesse esse plano, por exemplo, de um ensino fundamental sem o componente curricular matemática, né, eu teria que gastar muito tempo com reuniões pedagógicas, com todo o corpo docente, para organizar isso, né? Imagina, no ensino fundamental 2, por exemplo, né, sem conteúdo matemática. Eu ia ter que cuidar da formação continuada de todos os professores, o professor de português ia ter que trabalhar conteúdo de matemática. Isso é possível? É. Mas para eu tornar isso possível, né, eu vou ter que gastar muito tempo, muito recurso, muito dinheiro, né, para todo mundo estudar, entender o projeto e tal. Então, isso acaba não acontecendo. Então, o que acontece? Eles querem saber, entra aqui também um outro conceito que é muito, muito próprio dessa lógica neoliberal, que é o conceito de competências. Tá? Tem gente até que chama isso de pedagogia das competências. Então, significa o quê? Não me interessa como a escola deu aula de matemática para os seus alunos. Tá? Interessa é que eles, de uma maneira ou de outra, adquiriram aquelas tais competências. Tá? Quem é que vai testar se aquele projeto deu certo? O Sistema Nacional de Avaliação. O Sistema Nacional de Avaliação vai testar as competências. Então, diz assim, olha, todos os ensinos médios, todas as escolas de ensino médio têm liberdade de se organizar do jeito que quiser, desde que tenha aquela carga horária prevista na LDB de 96 e os dias letivos previstos, tá? Mas aí depois a gente faz o Enem, né? Faz o Enem e ver se aqueles estudantes adquiriram aquelas competências de química, de física, de português, de matemática. Ora, estou dando exemplo do ensino médio que é mais próximo de vocês, tá? Isso é uma covardia. Por quê? O que acontece em geral? Quem são as escolas que têm o melhor rendimento, que os alunos que adquirem mais competências que são medidas no ensino médio através do Enem? Quais são as escolas que apresentam melhores resultados? Escola privada, né? Escola particular. As escolas particulares são as que apresentam os melhores resultados, tá? E aí, essa avaliação, o que ela faz? Ela bota faz um ranking. O que é um ranking? Primeiro lugar, segundo lugar, as escolas botam as escolas no ranking, todo ano acontece isso, né? E o que a gente observa? As escolas públicas ficam, com exceção das escolas federais, que sempre ficam melhor na avaliação. Por quê, exatamente? Porque tem mais recursos. Tá? As escolas, porque uma coisa muito importante também da gente lembrar, que é ruim nessa LDB de 96, apesar das coisas boas, tá, gente? Mas como eu acho que se falam recursos da União, exatamente, tem recursos da União, que é o ente federativo mais rico, né? Os impostos federais são mais altos, são mais caros, porque eles são impostos do tipo quê? Imposto sobre importação, exportação, né?
Os impostos municipais são impostos de circulação de mercadoria, que não é tanto assim, entendeu? Então, esses impostos federais, eles são mais volumosos, tá? Então, já é uma covardia tremenda eu passar para o ente federativo, que arrecada muito menos que é o município, né? Eu passar essa responsabilidade para o município, passar ao município a responsabilidade justamente do ensino fundamental. O ensino fundamental, que o nome já diz, é fundamental. Se é fundamental, tinha que ser a responsabilidade de quem? Da União, e não do município, que é o ente federativo mais pobrezinho. Tá? Sem falar num problema que a gente já conversou aqui, que é a questão das desigualdades regionais. Né? A gente tem muitas desigualdades regionais e a gente não conseguiu fazer a tal da reforma tributária. Então, a gente é uma república federativa que tem muita desigualdade entre as suas unidades federativas, né? Entre os estados e municípios e entre os próprios municípios. Tem município rico, tem município paupérrimo. Tá? Então, isso é um problema muito grande. Então, o que acontece? O sistema de avaliação, ele não quer saber se aquela escola de ensino médio é de um lugar pobre, de um lugar rico, se arrecada mais, se arrecada menos, se tem recursos materiais, se tem condições materiais para desenvolver seus projetos, se os professores têm uma boa formação. Não quer saber nada disso, só quer saber se ao final do ano eles adquiriram as competências ou não. E quando não adquirem as competências, o accountability, a responsabilidade é de quem? É de quem está na ponta, é do professor, é da escola. Tá? Então, em todos esses aspectos, é uma lei muito assim, desfavorável para o projeto de construção de um sistema nacional de educação público de qualidade. Tá, gente? Estou muito cansado já? Muita coisa, né? A matéria é densa pra caramba. Deixa eu botar aqui, vou salvar essa bagunça aqui e vou fazer uma outra bagunça. Porque eu acho que a gente falou das coisas assim, eu estou resumindo muito, né? Estou falando coisas que eu acho que não estavam naquele vídeo que eu mandei para vocês. E as coisas que estão no vídeo eu não estou falando. Tá? Mas vocês têm que ver para entender direitinho cada capítulo, todas as coisas que são tratadas, educação especial, educação indígena, tudo isso é tratado lá. Tá? Vou botar aqui LDB 96. Vou guardar e depois eu mando para vocês bonitinho. Quer dizer, bonitinho não, feiozinho. Essa bagunça toda aqui, tá? Então, como é que vocês estão de cansaço? Fala sinceramente, gente. Eu, sinceramente, estou um pouquinho cansadinha. Porque além de estar na aula, eu estou cuidando da minha irmãzinha pequenininha. Uhum. Ó, vou mostrar ela aqui, Tá. deixa eu ver. Oscar. Não me mostra. Ai, que fofura, Duda. Que fofura. Ela é muito linda. Que fofinha. Ai, que gostosa. Bebê é tão gostoso, né? É uma delícia, eu amo. Puxadinho que ela tem, né? Olha só, o que a gente pode fazer então? Vocês dão conta de estudar sozinhos? Eu sugiro assim, os vídeos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, eu acho que estão muito bem direitinhos, sabe? Para vocês aprenderem. Então, ali ele vai falar bastante coisa importante. Aí eu sugeriria isso, que na próxima aula a gente já entrasse com financiamento da educação, sempre procurando voltar para trás, que eu também sempre volto para trás mesmo. Fala, Duda. Acho legal.
Acho muito bom. Então, de Fernando Tá. Henrique Cardoso, o vídeo achei muito bom. O do Lula eu ainda não tive oportunidade de conferir, mas o do Fernando Henrique Cardoso achei que casou muito assim com a aula. Ajudou bastante a trazer uns conceitos, assim, gostei. Então tá bom, tá bom. Aí, então a gente faz isso então, gente. Então eu queria pedir para vocês para considerarem então aquelas aulas que estão lá no canal como aulas não sincrônicas, né? Fazem parte do conteúdo, vocês podem fazer avaliação também a partir delas. E aí no próximo encontro a gente fala de financiamento da educação, tá bom? Combinado assim, gente? Pode ser, pessoal? Tá bom, professora. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou enviar agora para você a questão que ficou combinada, tá bom? Combinado, tá Eu vou bom. enviar por e-mail para você. Não tem dúvida em relação à avaliação? Tá tranquilo para vocês, gente? Sobre a dúvida sobre as perguntas? Alguma dúvida sobre avaliação? Tá confuso? Tá tranquilo, né? Não, tô tranquilo. Por mim, eu tô achando tranquilo. Como a gente tá decidindo o dia das 3 questões, aí eu tô fazendo. E vocês são uma turma que tá respondendo bem, está fazendo as avaliações. Tem algumas pessoas que ainda não fizeram nenhuma, mas também imagino que tenha algumas pessoas que até tenham abandonado, né? Não sei. Mas não são muitas, não. Acho que tá legal, tá? E aí a gente vai fazendo assim. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Tudo de bom. Bom final de semana. A gente vai se falando, tá? Igualmente, Pro. Muito obrigada pela aula. Tá bom, professora. Obrigada pela aula. Bom final de semana. Obrigado. Você também. Vocês também. Obrigado, professora. Bom final de semana também. Tchau.